Me perguntaram como economizar dinheiro. Olha só, existem perguntas que têm respostas bem diretas e objetivas. E existem outras perguntas que têm respostas das mais variadas e, enfim, uma infinidade de respostas possíveis. E como economizar dinheiro é uma dessas perguntas. Bom, hoje a gente vai conversar como economizar dinheiro e eu poderia trazer, sei lá, 92 formas de você economizar dinheiro. Porém, eu vou trazer algo mais abrangente e algo que você possa aplicar no seu contexto de vida e você deve estar conseguindo ver aqui embaixo quantas visualizações esse vídeo teve, na verdade. Então, esse número de pessoas também podem aplicar isso daí, independentemente de vocês serem totalmente diferentes entre si, tá certo? Então vamos começar. Como economizar dinheiro? A primeira coisa que você precisa ter é um verdadeiro interesse em economizar dinheiro. Por que você quer economizar dinheiro? Para que você quer economizar dinheiro? Não precisa fingir nada para mim. A maioria das pessoas chegam para mim e falam assim: Pedro, puxa, eu precisava do seu curso, eu precisava ler o seu livro, eu precisava fazer o seu treinamento, nossa, eu queria que você fosse meu filho, eu queria isso, isso, isso. Olha só, presta muita atenção. Não é me conhecer, ou então ler o livro que a gente escreveu, ou então fazer um treinamento planejando sua independência, ou então acessar, conseguir uma vaga na tão disputada Escola de Finanças Premium, que a gente abre aí uma vez no ano só, ou duas. Não é isso que vai fazer com que você tenha dinheiro. Não é isso que vai fazer com que você consiga economizar dinheiro. Não é. O primeiro ponto que vai fazer você economizar dinheiro, crescer na vida, etc., é o seu interesse. É o seu interesse. De qualquer forma, você ter clicado para assistir esse vídeo daqui, seja se você pesquisou, se você recebeu um e-mail, se você recebeu um aviso no seu celular, independentemente, só de você ter clicado para assistir esse vídeo daqui, você demonstrou interesse. Porém, pode ser que você tenha clicado e procurado uma fórmula mágica. E eu quero te dizer o seguinte, uma fórmula mágica não existe. Nem para enriquecimento, nem para construção da independência financeira, nem para ganhar dinheiro e muito menos para economizar dinheiro. Então preste atenção, ninguém vai te dar fórmula mágica aqui, mas a gente vai te dar um jeito de você chegar lá. Interesse é o primeiro ponto. Como é que eu desenvolvo interesse, Pedro? Muito simples. Ou você precisa ter um motivo muito forte baseado numa dor, ou você precisa ter um motivo muito forte baseado num prazer. O que significa isso? Vou dar dois exemplos claros aqui. O da dor, vamos começar com a dor para a gente poder terminar com o prazer, tá certo? O da dor, vamos supor que do nada a sua renda caiu pela metade, né? Agora você tem que viver com 50% do que você ganha, seja lá por quê. Aconteceu alguma coisa e a sua renda teve que cair pela metade. O que vai acontecer? Isso é bom? Não, isso não é bom. Primeira coisa aí. Então você já sente dor com relação a isso. É uma coisa penosa, é uma coisa que não é prazerosa. Você tem que fazer essa alteração e ela vai custar mais para você, emocionalmente falando, psicologicamente, é algo que você poderia, ou na verdade que você queria evitar, tá certo? Então, motivado pela dor, agora você vai ter que começar a economizar dinheiro. Você chegou num ponto em que ou você economiza ou, enfim, as coisas começam a piorar bastante. E o motivado pelo prazer qual é? Simples. Você viu que o seu cônjuge está pesquisando muitas coisas para poder viajar, porque ele quer conhecer aquele determinado país que ele sempre sonhou em viajar. O que você vai fazer? Você vai continuar gastando dinheiro, comprando o que você vem comprando? Vai continuar sendo consumista ao extremo? Não. O que você vai fazer? Você vai começar a economizar. Por quê? Porque você está focada em dar para vocês dois essa viagem de presente de casamento, de presente de namoro, etc. Ou seja, motivada pelo prazer, motivada ou motivado pelo prazer, você vai começar então a economizar para que você possa ter o suficiente para que vocês possam se divertir com esse dinheiro que vai ser economizado, tá certo? Então, essas são as duas formas de você ter o interesse, o real interesse, que normalmente as pessoas começam a economizar. Agora, existe uma coisa que você precisa prestar muita atenção na hora que a gente começa a falar sobre como economizar, que é o lifetime, ok? O lifetime economy. O que significa isso? Quanto tempo dura essa possível economia que você vai fazer? Olha só, muita gente quer economizar. Se eu perguntar assim, cara, economizar é bom? Você conhece alguém que vai dizer que não? Só se for alguém que queira fugir da regra, não é? Mas enfim, economizar é muito bom, todo mundo sabe disso, isso é senso comum. Por que ninguém economiza então? Primeiro, porque eu não tenho verdadeiro interesse. Eu dizer que ninguém economiza é mentira. Eu posso dizer que a maioria das pessoas já tentou economizar um dia, isso é verdade. Porém, as pessoas elas não conseguem cuidar desse lifetime, né? Esse lifetime economy. Então, assim, você não consegue cuidar disso, você não consegue alongar isso, você não consegue manter isso. Por quê? Porque falta interesse.
Falta interesse. Interesse real. Então, normalmente você tem um interesse, você é motivado por uma coisa, mas aquilo dali não é interesse real, não tem uma raiz muito forte, ok? E logo, logo passa, você para de economizar. Então, a primeira coisa que você tem que desenvolver é o interesse, ele tem que ser real e normalmente ele é baseado na dor ou baseado em prazer. Você precisa identificar isso. Se isso não existe na sua vida hoje, se a sua vida está muito bem, obrigado, você não tem nenhuma meta ambicionada que possa te levar adiante com prazer e também não tem nada te esgoelando, graças a Deus, né, que vai te levar a economizar pela dor, então, muito possivelmente, esse vídeo não vai continuar servindo para você, porque você não vai querer economizar e você não vai conseguir economizar de qualquer forma. Então, beleza, vai buscar um interesse primeiro para você poder aprender como economizar. O primeiro ponto de você como economizar na prática é você entender quanto economizar e por que economizar. Ah, Pedro, mas o porquê não é o interesse? Não, interesse é aquilo que você sente, o porquê é aquilo que te motiva, ok? Normalmente a gente pode ser até motivado de certa forma por um sentimento, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no seguinte, quando eu te pergunto, para que economizar? Aí você tem que me dizer não o seu interesse, você tem que me dizer o seu motivo. O que você vai fazer com o dinheiro que você economiza? Porque não fala para mim que você vai guardar. Não fala para mim que você, eu vou guardar para sempre esse dinheiro. Não, você não vai guardar para sempre esse dinheiro. Nós somos seres humanos, vivemos numa sociedade consumista, muito possivelmente você quer dar um fim para esse dinheiro, sim. Você tem uma finalidade para ele. Pode ser legal, pode ser um passivo, pode ser um ativo, que seja. Isso aí é um problema totalmente seu. Na verdade, não é um problema, né? É uma escolha totalmente sua. Então, você tem para que dar esse dinheiro? Então, você tem um motivo para isso. Você precisa ter um motivo. Ou seja, qual é o final? Qual é o final? O que eu vou fazer com esse dinheiro que eu vou economizar? Se você não tiver isso, vai ficar muito mais difícil de você economizar. Economizar por economizar? Ninguém economiza, tá certo? Então a primeira coisa é, qual o motivo dessa economia? Tenha isso bem claro, tenha isso na ponta da língua, saiba responder e não tenha vergonha de responder. Não é, cara, tu vai economizar para poder comprar um negocinho ali, enfim, um sapato, um relógio, não sei o quê? Sim. Ótimo, não tem problema, não tem problema. Seja lá pelo que for que você quer economizar é uma ótima prática, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa é ter um motivo, a segunda coisa é entender quanto economizar. O quanto custa o seu motivo? O quanto vai custar para você esse motivo? Ah, Pedro, mas eu só queria saber como é que eu economizo. Ótimo, eu quero dizer para você, economizar por economizar você não vai. Então você precisa ter esses pontos bem definidos. Interesse, qual o seu motivo? O que motiva essa economia? Qual é o final dela? Como é que você vai saber que você chegou no ponto que você precisava chegar? Ou você acha mesmo que eu acredito que você vai economizar para sempre? Não, né? Então, vamos lá. Qual é o ponto de chegada? E segundo, na verdade terceiro, quanto é que custa esse ponto de chegada? Quanto é que custa? Por quê? Porque dessa forma você começa a poder medir se você está avançando, se você não está avançando, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tá certo? Então você mensurou, ou seja, você conseguiu metrificar, conseguiu medir quanto que vale aquela economia ali, aquilo que motiva a sua economia, então você começa a pensar no quarto ponto. Qual é o quarto ponto? Vamos lá, primeiro, interesse. Segundo, qual é o motivo? Terceiro, quanto custa esse motivo? E o quarto ponto, quanto que você pode economizar por mês. E esse ponto aqui é um ponto que varia demais. Olha só, varia demais. Não existe certo, não existe errado. Quem for metido o suficiente para te dizer economiza X% da sua renda, posso dizer de verdade, não ouve não. Por quê? Porque o que vale para ele não vale para você. O que vale para você pode até valer para ele, mas pode não valer também. E não vale para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui embaixo. Então, precisa ser algo que vai valer para todo mundo. E o que vale para todo mundo é deixar que cada um saiba o que vale para si. Então eu vou dizer para você, identifique quanto você pode economizar por mês, mas não comece economizando isso. Por quê? Muito simples, aqui está o segredo da economia. Você não pode fazer algo que vai ser ruim para você. Sabe por quê? Porque aquilo dali vai te gerar uma repreensão ao invés de te fazer avançar. Aquilo dali vai fazer com que você se sinta mal ao invés de se sentir bem, ao invés de se sentir agradável em fazer aquilo dali que você está pensando em fazer. Então, é muito melhor, anota isso, é muito melhor quando você começa com pouco e vai caminhando, galgando, se habituando até você chegar na sua meta de economia. E claro, isso talvez demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da pessoa, depende do esforço, depende do interesse, depende do motivo, depende de quanto custa o motivo e um monte de outras coisas. Então, e o prazo também, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Então assim, você precisa entender quanto você pode economizar por mês e não começar economizando isso. Economiza menos do que isso. Depois você vai aumentando um pouquinho, até chegar lá. Beleza? Isso daí precisa estar muito claro para você. Isso vai fazer com que essa experiência de economizar seja ainda mais agradável.
Tá? Vamos seguir aqui então. Depois de você identificar quanto você pode economizar por mês, e precisa ser um número tranquilo, agradável, principalmente no início, para não ser algo pesado e penoso para você, você vai identificar talvez o sexto fator, que é o que você pode cortar, o que você pode melhorar, o que você pode manter como está. Vou repetir. O que você pode cortar, o que você pode melhorar e o que você pode manter como está. Isso ajuda demais na hora de você economizar. Eu vou repetir tudo. Desenvolver o interesse baseado em dor ou em prazer, interesse real baseado em dor ou em prazer. Segundo ponto, entender qual é o motivo. O que motiva a tua economia? Para quê? Qual é a finalidade? Se eu perguntar para você qual é o ponto de chegada dessa economia, o que você me diria? Terceiro ponto, quanto é que custa esse motivo? Quanto é que custa esse ponto de chegada? Quanto é que vai custar para você no final das contas? Quanto você quer acumular para poder se bancar nisso daí? Quarto ponto, quanto você pode economizar? Quanto você pode economizar? E isso vai variar de pessoa para pessoa. Dica aqui é, não comece com tudo que você pode economizar. Não comece, eu posso economizar 10% da minha renda. Tá ok, então começa com 3%. Começa com 2, ok? E depois você vai aumentando, beleza? E, o quinto ponto é o que você pode cortar. O que você pode cortar, o que você pode melhorar e o que você pode manter do que você vem gastando mensalmente, ou seja, o período que você quiser. Então, cara, esses 5 pontos já vão fazer a diferença absurda na sua vida. Absurda, e já vão te ajudar a economizar, assim, da melhor forma possível, tá? Confia em mim. Então, coloca esses 5 pontos em prática. Não adianta eu te trazer outras técnicas, outras táticas. Existem outras? Claro que existem. Como eu falei lá no início, eu podia trazer 82 milhões de táticas aqui, um pouquinho variando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho ali, e aí a gente ia somando e ia te dar um monte de coisa. Porém, eu prefiro te dar 5, e que são 5 grandes, ok? E que você vai, pratica e depois você vai avançando e aperfeiçoando, porque sim, a prática faz com que você aperfeiçoe e que você não dependa de mim ou da universidade financeira para isso, mas que você coloque em prática e que saiba andar sozinho e avance sozinho. Porém, coloque em prática essas 5. Depois a gente conversa sobre mais 5, sobre mais 5, sobre mais 5. Tá certo? Então é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lógico, deixe seu like. Mas principalmente, eu quero ver se você entendeu essas 5 táticas. Interesse real, baseado em dor e prazer. Entender o que te motiva, ok? O que te motiva a economizar. Quanto que custa isso que te motiva. Quanto você pode economizar por mês. Ótimo, definiu? Então começa com 1/4 disso, começa com bem menos do que isso. E o que você deve cortar, o que você deve melhorar nos seus gastos e o que você deve manter. Certo? Então é basicamente isso. Coloca esses 5 pontos aqui nos comentários para poder entender que não só você viu esse vídeo até o final, mas também que você entendeu e está pronta ou pronto para aplicar isso tudo na sua vida. Um grande abraço para você, meu nome é Pedro Vieira e a gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui da Universidade Financeira. Tchau, tchau.